Bem-vindos ao Irã, terra natal de civilizações imponentes. Pense nisso. Você está no topo de um edifício em Isfahan, em um terraço, contemplando o sol se escondendo. O sol some atrás de uma cidade tão antiga que ela existia bem antes de Londres, muito antes de Paris, anterior a quase todas as cidades europeias que você possa evocar. Este é o Irã. Não o Irã retratado nas notícias, mas a antiga Pérsia dos poetas, dos jardins meticulosamente desenhados que evocavam um paraíso, da arquitetura tão inovadora que ainda intriga os arqueólogos sobre como foi realizada. Nessa terra, engenheiros de outrora esculpiram residências diretamente nas rochas dos penhascos, e essas moradias ainda abrigam famílias até os dias atuais. Diante de seus olhos, surge uma arquitetura repleta de riqueza, detalhes minuciosos e perfeição geométrica, levando-nos a ponderar: por abandonamos a construção com tanta paixão e exatidão? Eles construíram cidades inteiras sobre desertos tão secos que a NASA utiliza esses locais para testar equipamentos para missões em Marte. Então, talvez esteja na hora de deixar de lado o que você acredita saber, pois o Irã pode ser o país mais mal interpretado do mundo. Muitas vezes as narrativas mais incríveis do planeta estão ocultas justamente onde nos advertem para não olhar. O Irã ocupa uma área que já foi o ponto de convergência de impérios grandiosos. A oeste, o poderoso Império Otomano. A leste, a mítica Rota da Seda que se estendia até a China. Ao norte, as extensas estepes da Ásia Central e ao sul, o Golfo Pérsico com suas vias para a Índia. Foi aqui que civilizações se encontraram, trocaram bens e também lutaram. Mas o Irã não é apenas um museu a céu aberto. Imagine um lugar onde montanhas cobertas de neve se elevam no horizonte, enquanto mercados fervem com cores, cheiros de temperos e vozes que negociam em persa. Aqui, entre ruas apertadas e avenidas lotadas, o antigo e o contemporâneo se misturam como os fios de um tapete persa. O chamado para a oração ressoa sobre as ruas cheias de veículos, recordando que, mesmo no meio da agitação do presente, a sabedoria ancestral continua viva nas palavras de cada geração nova. Nossa exploração começa no centro pulsante do Irã, Teherã. É aqui que muitas histórias do Irã moderno se iniciam. A capital carrega consigo todas as contradições do país, como se fosse um espelho fragmentado que exibe pedaços de tradição, crença, modernidade e aspirações. Ela representa um encontro de mundos, o passado e o futuro, o sagrado e o secular, as montanhas e as planícies amplas. Teherã abriga cerca de 12 milhões de habitantes espalhados por uma metrópole que se expande em todas as direções, ocupando um vasto vale aos pés das montanhas ao norte. Essa cidade parece interminável, estendendo-se até o horizonte onde a visão se perde. Na Praça Azadi, ergue-se a icônica Torre Azadi, que significa liberdade em persa. Inaugurada em 1971, ela foi erguida para comemorar os 2.500 anos do Império Persa, e projetada por um jovem arquiteto chamado Hossein Amanah, que tinha apenas 24 anos quando venceu o concurso nacional. Feita de mármore branco trazido de Esfahan, sua altura atinge 45 metros, misturando elementos da arquitetura sassânida e islâmica com um traço futurista. Mais adiante, surge a Torre Milad. Com seus 435 metros, essa estrutura multifuncional demorou 11 anos para ser concluída e hoje inclui plataformas de observação, restaurantes que giram e centros de eventos, além de transmitir sinais de rádio e televisão para a região inteira. A Milad foi concebida com tecnologias avançadas de engenharia contra terremotos, capazes de resistir aos abalos mais intensos. Essa torre se tornou um emblema de modernidade e orgulho nacional para Teherã,
além de um destino essencial para turistas que querem admirar a imensidão da metrópole persa. O Palácio Golestan registra o momento em que o Irã adotou a modernidade sem abandonar sua essência persa. Ali, lustres de cristal importados de Viena iluminavam azulejos pintados manualmente. Os móveis no estilo do rei Luís XVI, de origem francesa, eram arrumados sobre tapetes persas, como um diálogo entre o Oriente e o Ocidente. No Salão dos Espelhos, cada fragmento de espelho foi posicionado com precisão absoluta, criando a ilusão de paredes feitas de gemas. Em meio a esse espetáculo, repousa um trono de mármore, esculpido em 1806. Foi nele que monarcas foram coroados e emissários de Napoleão Bonaparte foram recebidos. Até hoje, esse lugar preserva as memórias de cerimônias magníficas e das personalidades notáveis que o visitaram. Ao passear pelo Grande Bazar, você descobre um Teherã que pulsa com tradição em cada recanto. São mais de 10.000 lojas distribuídas por quase 10 quilômetros de labirintos cobertos. O ar é preenchido pelo aroma forte do cardamomo moído, do cominho e da essência de rosas. Esses perfumes parecem flutuar no calor úmido do bazar. Os ruídos metálicos do cobre sendo forjado se fundem ao tilintar de joias, ao arrastar de tecidos de seda sobre as bancas e ao burburinho constante. Cada voz carrega um sotaque distinto, revelando a variedade de origens dos vendedores e compradores. Nesses estabelecimentos, você encontra de tudo, desde o açafrão puro que vale tanto quanto o ouro, até sedas coloridas que parecem se dissolver ao toque, passando por tapetes com desenhos que contam lendas persas e até aparelhos de celular de última geração, demonstrando que aqui o passado e o futuro andam juntos. Música. Acima de tudo isso, ergue-se o Monte Damavand, com seus 5.610 metros de altitude, tornando-se o pico mais elevado do Irã e de todo o Oriente Médio. Na mitologia persa, há a narrativa de um demônio chamado Zahak, também conhecido como Agi-Dahaka, que foi preso nesta montanha pelo herói Fereidun. Essa criatura aterrorizante, símbolo do mal supremo, foi acorrentada lá, destinada a ficar confinada até o fim dos tempos. Dizem que, se escapar, espalhará novamente doenças e destruição pelo mundo. Assim, para os iranianos, o Damavand é mais que uma montanha. É uma prisão eterna para um mal antigo. Enquanto impérios nasceram e ruíram, governantes foram derrubados e regimes se alteraram. Sua presença continuou imponente, lembrando a todos que, apesar de guerras, revoluções e mudanças políticas, certas coisas permanecem inabaláveis, como pilares da identidade iraniana. E é aqui, nas encostas frias e rochosas do Damavand, que um guardião plana pelos céus. Feche os olhos e visualize. Entre as nuvens que se dissipam no vento gelado, aparece uma ave com asas longas e graciosas, com quase 3 metros de envergadura. Seu corpo parece pintado em tons de fogo e cinza. Este é o abutre barbudo, ou quebra-ossos. Ao contrário de outros abutres, ele não procura carne tenra. Sua refeição favorita são os ossos. Ele voa alto, carregando em suas garras pedaços de ossos grandes demais para serem partidos no bico. Então, de cima, os solta sobre as rochas afiadas e observa enquanto se quebram em fragmentos menores. Dessa forma, ele acessa a medula óssea, rica em gordura e nutrientes. Curiosamente, mais de 70% de sua dieta consiste apenas em ossos, algo único entre as aves. Na mitologia persa, essas aves eram vistas como mensageiras das montanhas, protetoras dos vales. Observá-las voando sobre o Damavand é como testemunhar um ritual sagrado, um lembrete de que, mesmo onde o frio domina e a vida é rara, sempre há quem encontre forças para persistir, não pela brutalidade, mas pela sabedoria de sobreviver
nos ambientes mais hostis do planeta. Agora, seguimos para Kashan, um lugar onde a arte e a tradição persas alcançaram seu ápice. Suas casas históricas, como as de Tabatabaei e Borujerdi, foram erguidas por mercadores abastados no século XIX, exibindo vitrais coloridos que filtram a luz do deserto. Os persas também desenvolveram sistemas elaborados de ventilação, conhecidos como badgirs, ou captadores de vento, que refrescam o ar sem depender de tecnologias modernas. Essas residências no deserto mostram que o luxo verdadeiro não residia no ouro ou no mármore, mas na harmonia das proporções e na inteligência de coexistir com o clima e a natureza. Música. No centro de Kashan, ergue-se um jardim que parece um devaneio. As pedras foram posicionadas com precisão milimétrica, as árvores plantadas para prover sombra refrescante aos viajantes e a água foi canalizada para fluir por 4 cursos que se intersectam. Cada fluxo simboliza um rio celestial que se une na fonte central, a origem de toda a existência. Por séculos, monarcas e poetas perambularam ali em silêncio, ouvindo apenas o som cristalino da água, que ainda sussurra segredos de um paraíso esquecido. O banho de Sultan Amir Ahmad, construído no século XIX, é um dos mais belos banhos tradicionais do Irã. Mais que um local de higiene, servia como espaço de reunião, repouso e purificação espiritual. Seus compartimentos subterrâneos, com tetos abobadados e lanternins, que filtram a luz de forma suave, enquanto piscinas em níveis ajudam a adaptar o corpo a diferentes temperaturas. Ali, banhar-se era mais do que limpar o corpo. Era revitalizar a alma e fortalecer os vínculos sociais. Há um lugar na Pérsia que, de acordo com antigos soberanos, representava metade de tudo o que existe. Isfahan, a metade do mundo. Ali, sob cúpulas de um azul turquesa e minaretes que roçam o céu, a vida se desenrola como um tapete persa sem fim. Ao pisar na praça Nag-e-Jahan, você sente que cada passo ressoa séculos de poder, arte e beleza, como se o universo inteiro se revelasse em um instante só. Esta é uma das maiores praças do mundo, erguida no início do século XVII. Naquela época, enquanto Londres ainda era um aglomerado de ruas enlameadas e casas de madeira, aqui se erguiam mesquitas com cúpulas azuis, palácios de 6 pavimentos e mercados lotados de seda, cerâmica e joias persas. O cenário cativa com a Mesquita Shah ao sul, a Mesquita Sheikh Lotfollah a leste, o Palácio Ali Kapu a oeste e o Grande Bazar ao norte. Tudo aqui parece ter sido planejado para encantar e inspirar, como um vasto palco destinado a exibir o esplendor de um império. A Mesquita Shah é um dos maiores símbolos de Isfahan. Construída entre 1611 e 1629, possui uma cúpula de 53 metros de altura, coberta por mais de 4 milhões de azulejos meticulosamente encaixados em padrões geométricos e florais. Sua cor varia com a luz, prateada ao amanhecer e dourada ao pôr do sol. Além de sua estética, a acústica foi perfeitamente elaborada, de modo que um simples sussurro sob a cúpula pode ser ouvido em qualquer ponto do salão de orações. Do outro lado da praça Nag-e-Jahan fica a mesquita Sheikh Lotfollah, erguida como uma mesquita particular para a família real. Por isso, ela não tem minaretes nem pátio aberto, diferindo da arquitetura persa tradicional. Seu interior, considerado uma obra-prima, exibe mosaicos deslumbrantes. A passagem que liga o palácio à mesquita foi feita de forma subterrânea, permitindo que as mulheres do harém chegassem sem serem vistas em público. Mas talvez o tesouro arquitetônico mais notável seja a Mesquita Jamé. Ela não foi erguida de uma só vez. Cada dinastia a influenciou, adicionando sua marca, erguendo uma cúpula, esculpindo um arco ou desenhando um mosaico.
Ao caminhar por seus corredores e pátios, você traça a evolução da arquitetura iraniana, desde as formas austeras do Islã inicial até as expressões artísticas persas grandiosas. No coração de Isfahan, ergue-se o Ali Kapı, um palácio que parece desafiar o tempo. Seus 6 andares guardam salões escondidos, escadas secretas e a famosa sala de música, onde o som se propaga pelos muqarnas, pequenos relevos em forma de favo que adornam o teto. Daquele terraço, era possível avistar cavaleiros competindo em arenas de polo e caravanas chegando de terras remotas, recordando que ali começava o mundo conhecido e se estendia além do imaginável. As pontes de Isfahan sempre foram mais do que meras estruturas de engenharia. São verdadeiras obras de arte. A ponte Si-Ossé, construída com tijolos e pedra calcária, tem 295 metros de comprimento, com 33 arcos que serviam tanto como passagem quanto como dique para regular o nível das águas do rio Zayandeh-Rud. Essa ponte, além de ser cenário para celebrações como o Festival de Abpash, em que é lavada em rituais de purificação, cria reflexos duplicados no rio, formando padrões geométricos hipnotizantes que inspiraram poetas ao longo dos tempos. Percorrer Isfahan é como adentrar nos sonhos de uma civilização antiga em seu zênite. A cidade foi projetada para ser a capital mais bela do mundo, onde a beleza servia ao poder, desde as pontes que atuavam como diques até as mesquitas com azulejos azuis que mudam de tom ao longo do dia. Tudo foi criado para transmitir a noção de que o Império Persa era eterno. Do esplendor arquitetônico de Isfahan, prosseguimos para o deserto, onde Yazd repousa entre 2 imensos desertos, o Dasht-e-Kavir e o Dasht-e-Lut. Há mais de 3.000 anos, pessoas habitam aqui em um dos climas mais inóspitos do planeta. As altas torres de vento se erguem como sentinelas, capturando brisas leves e direcionando o ar fresco para dentro das casas de adobe. As construções parecem emergir da terra, com paredes grossas de barro que retêm o frescor da noite mesmo sob o sol impiedoso do dia. Não havia rios abundantes por aqui, apenas a necessidade de persistir. Foi assim que surgiram os qanats, túneis subterrâneos que trazem água de longe. Yazd é um oásis forjado não pela natureza, mas pela determinação de um povo que se recusa a sumir. Esta cidade é o maior centro do zoroastrismo no Irã, uma das primeiras religiões monoteístas do mundo que venera Ahura Mazda como o Deus Supremo. No Templo do Fogo, conhecido como Atash Bahram, uma chama arde há mais de 1.500 anos, alimentada diariamente por sacerdotes. Para os zoroastristas, o fogo representa a pureza e a presença viva de Ahura Mazda. Peregrinos de vários lugares visitam Yazd para contemplar essa chama eterna, um símbolo da fé que nunca se extingue. As torres do silêncio aparecem no horizonte do deserto como sentinelas de pedra, testemunhas de antigos rituais zoroastristas. Por séculos, os falecidos eram levados até essas torres e deixados expostos para que os abutres consumissem sua carne, pois se acreditava que enterrar ou cremar os corpos contaminaria os elementos sagrados da terra e do fogo. Para os zoroastristas, a morte era apenas outra fase do ciclo natural, com o corpo alimentando as aves, enquanto a alma seguia para seu julgamento diante de Ahura Mazda. Yazd do deserto. Tons terrosos misturados ao vermelho suave do pôr do sol. Suas ruas estreitas serpenteiam entre casas de adobe, fundindo-se ao horizonte árido do Irã central. À noite, luzes amarelas iluminam seus becos, revelando a harmonia entre a cidade e o deserto. O conhecimento profundo de seu povo sobre como sobreviver aqui transformou Yazd em uma das cidades mais antigas continuamente ocupadas do mundo. Não se vive em Yazd apenas de barro, vento e fé. Entre as areias quentes do deserto, existe um guardião quase invisível,
A víbora persa de chifre. Pequena e discreta, ela carrega acima dos olhos 2 chifres curtos que lhe conferem um olhar misterioso, como se tivesse saído de lendas antigas persas. Pouca gente sabe, mas essa víbora passa horas enterrada, expondo apenas seus olhos e chifres, aguardando o momento ideal para atacar. Seu veneno é tão eficaz que imobiliza presas pequenas em segundos. Diferentemente de outras cobras, ela se move em ângulos laterais, erguendo o corpo para não se queimar na areia quente. Dizem que, se o deserto tivesse uma alma, seria o vento, mas se tivesse olhos, seriam os dela. Mas nem tudo aqui se esconde sob a areia. Quando o sol surge sobre Yazd e ilumina o deserto, outra criatura caminha entre as sombras das dunas e os campos secos, o chacal dourado. Com sua pelagem que reflete a luz do deserto, ele parece se camuflar na paisagem, tornando-se quase invisível a olhares apressados. Pouca gente sabe, mas o chacal dourado não é só um predador. Ele também atua como limpador do deserto, consumindo carcaças e resíduos deixados por outros animais, prevenindo a disseminação de doenças. O chacal dourado patrulha o território em silêncio, às vezes sozinho, outras vezes ao lado de seu parceiro de vida. Eles vasculham cada centímetro, farejando roedores em tocas, colhendo frutas silvestres ou caçando insetos que rastejam pelas pedras quentes. Esses pares dividem tudo: a caça modesta que sustenta o dia, a sombra fugaz e até a sede que queima quando o deserto não oferece água. Aqui, eles não são meros sobreviventes, são parte do vento que sopra e da areia que aquece. Quando o sol esquenta a areia e o horizonte treme sob o calor intenso, outra silhueta aparece no alto, imponente, quase como uma miragem. Este é o dromedário, o verdadeiro navio do deserto. Em rotas comerciais antigas, como a Rota da Seda e as caravanas árabes, era comum dizer: o deserto é o mar, o dromedário é o navio, pois sem ele atravessar as dunas, seria tão impossível quanto caminhar sobre as águas. Com apenas uma corcova, ele carrega até 250 quilos e pode percorrer dias sem beber. Mas pouca gente sabe que o segredo não está armazenado na corcova, como muitos pensam. Ali ele guarda apenas gordura. O que o mantém vivo na aridez extrema é sua habilidade de conservar cada gota de água no corpo, com glóbulos vermelhos capazes de suportar desidratação profunda, muito além de qualquer outro mamífero. O dromedário não transporta apenas mercadorias simples. Ele carrega água, comida e a esperança de subsistência em regiões onde a vida parece inviável. No deserto do Irã Central, ele não é só um animal de carga. É o elo essencial entre comunidades isoladas e a única maneira de conquistar a imensidão infinita do deserto. Mas para entender a força real dessa paisagem, é preciso ir mais longe, até o Dasht Elut, um dos lugares mais quentes do planeta. Satélites já registraram temperaturas acima de 70 Q, um calor tão extremo que nenhuma vida perdura sem adaptações radicais. Este deserto se estende como um oceano sem limites de sal, dunas e formações chamadas caluts, torres e vales de pedra esculpidos ao longo de milênios pelas tempestades de areia, criando cenários que parecem de outro mundo. Aqui, no centro de um dos ambientes mais impiedosos da Terra, o Irã revela sua essência mais profunda, uma terra que molda sobreviventes e visionários, pessoas que aprenderam a gerar o impossível a partir do vazio. Onde muitos veem apenas barreiras, os iranianos enxergam oportunidades. Saindo dos limites do deserto, chegamos a Shiraz, uma cidade fundada há mais de 4.000 anos e considerada por séculos a capital cultural da Pérsia. Antes da Revolução Islâmica, seus vinhos eram aclamados como o néctar da terra persa. Seus jardins deslumbrantes e mesquitas guardam séculos de arte e espiritualidade. Shiraz é, até hoje, o lugar onde a poesia permeia tudo.
E talvez nenhum local capture essa poesia com tanta graça quanto a Mesquita Rosa. A Mesquita Nasir al-Mulk, conhecida como Mesquita Rosa devido aos azulejos externos em tons rosados, foi construída entre 1876 e 1888. Seu interior abriga um dos mais impressionantes conjuntos de vitrais coloridos do Irã, projetados para criar jogos de luz que transformam o chão e as colunas em um tapete de arco-íris. Curiosamente, esse efeito se manifesta plenamente apenas nas primeiras horas da manhã, tornando esse momento quase um ritual privado para fotógrafos e fiéis que desejam capturá-lo ou orar envoltos em cores sagradas. De pé naquele salão, ao nascer do sol, você presencia um espetáculo que nenhuma imagem consegue transmitir inteiramente. É um instante que deve ser experimentado quando a arquitetura se torna uma oração, a luz parece celestial e o mundo se abre para algo maior que ele mesmo. E assim, chegamos ao fim de nossa jornada fascinante pelo Irã. Ao atravessarmos suas cidades, desertos e montanhas, é impossível não reconhecer uma verdade maior. Este país era extraordinário muito antes das discussões políticas que dominam as manchetes e continuará sendo extraordinário muito depois que elas forem esquecidas. Porque o Irã não é definido pelas notícias, ele é definido por sua história, sua poesia e pela resiliência de seu povo. Se você gostou do vídeo, considere dar um like para que mais pessoas possam descobrir nossos documentários. Obrigado e boa viagem.